Hoje vou te falar 5 dicas essenciais que vão desbloquear o seu caminho e te colocar à frente dos seus concorrentes. Primeiro, vou te ensinar como alcançar o estado de fluxo, depois como neutralizar pensamentos sexuais excessivos no seu cérebro. Em seguida, vou mostrar como é possível dormir apenas 3 a 4 horas por noite e, por fim, como fazer a tecnologia trabalhar a seu favor e não contra. Vamos lá! Trabalho profundo é o conceito popularizado por Cal Newport, professor de ciência da computação e autor. Em seu livro Trabalho Profundo, Regras para o Sucesso Concentrado em um Mundo Distraído, ele define o trabalho profundo como a capacidade de se concentrar sem distrações em uma tarefa exigente. Por outro lado, o trabalho superficial é quando você lida com tarefas que não exigem muita reflexão e são frequentemente interrompidas. Então, como entrar no estado de fluxo e ser mais eficiente? Abrace o tédio. Segundo Newport, o tédio é um superpoder. São nesses momentos de calma e quietude, quando não estamos sendo puxados para centenas de direções diferentes, que nossa mente pode recarregar, refletir e se preparar para um pensamento mais profundo. Mais fácil falar do que fazer, né? Então aqui estão 3 estratégias de Newport para te ajudar a entrar em estado de tédio. Primeiro, elimine as tarefas superficiais. Segundo, dedique um tempo específico para se concentrar profundamente no trabalho. Terceiro, proteja seu tempo, reservando momentos específicos para suas atividades importantes. Além disso, tem algo mais que você pode fazer para hackear seu cérebro. Usar batidas binaurais, especialmente aquelas que tocam 40 Hz, que ajudam a ativar suas ondas gama, essenciais para funções cerebrais como solução de problemas. A ideia é que as batidas binaurais toquem 2 tons diferentes em cada ouvido e seu cérebro perceberá um terceiro tom, a diferença entre os dois. Esse tom percebido pode influenciar a atividade cerebral. Você pode encontrar essas batidas binaurais de 40 Hz no YouTube mesmo. O cérebro sexualizado afeta sua capacidade de controlar impulsos, tomar decisões e distinguir entre realidade e fantasia. É crucial aprender a reprogramar seu cérebro. Um estudo conduzido pelo Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano em Berlim envolveu 64 homens saudáveis com idades entre 21 e 45 anos. Os pesquisadores mediram quantas horas por semana cada um deles assistia pornografia e realizaram exame de ressonância magnética para avaliar possíveis mudanças no cérebro. Descobriram uma associação negativa entre as horas de consumo de pornografia e o volume do córtex estriado direito, além de uma diminuição na conectividade entre o estriado e o córtex pré-frontal. Isso sugere que o consumo excessivo de pornografia pode levar a mudanças no cérebro, potencialmente impactando a capacidade de controlar impulsos, tomar decisões e distinguir entre fantasia e realidade. Ignorar o problema e continuar com o consumo excessivo pode levar a um ciclo vicioso de tolerância aumentada e mais alterações na estrutura e função cerebral. Aqui estão 3 maneiras de ajudar a reprogramar seu cérebro. Primeiro, lembre que cada emoção, por mais poderosa que seja, dura apenas 90 segundos. Essa descoberta da neuroanatomista Jill Bottom Taylor pode ser uma arma secreta. Quando o pensamento sexual indesejado surgir, inicie o cronômetro por 90 segundos. Respire profundamente, permitindo que a emoção venha, mas sem agir sobre ela. Uma vez que o cronômetro termine, você provavelmente perceberá que a intensidade diminuiu. Se isso não funcionar, vá para o passo número 2, a técnica 5-4-3-2-1, que envolve se engajar em todos os seus sentidos para distrair o seu cérebro do pensamento intrusivo. Se isso ainda não funcionar, vá para o terceiro passo, interromper os ciclos de pensamento sexual com feedback negativo, como um estalo leve de um plástico no pulso. Com essas técnicas baseadas na ciência, você vai estar melhor preparado para se livrar desses pensamentos intrusivos e ganhar controle sobre sua mente, o que é necessário para a dica número 3. O multitarefa, ou a habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, é algo que muitos se gabam, mas na verdade isso não existe. O que chamamos de multitarefa é, na realidade, apenas uma rápida troca de foco entre diferentes tarefas, o que reduz significativamente nossa produtividade e a qualidade do trabalho em cada tarefa. Um estudo de Stanford revelou que o multitarefa pode diminuir a eficiência em impressionantes 40%.
Então, qual é a alternativa? Como otimizar a produtividade focando em uma única tarefa, com a técnica Pomodoro, desenvolvida no final dos anos 80 por Francesco Cirillo, empresário e autor italiano. A técnica Pomodoro consiste em dividir seu trabalho em intervalos de trabalho focado, tradicionalmente de 25 minutos, separado por curtos intervalos de descanso, cerca de 5 minutos. Após completar 4 intervalos ou pomodoros, você pode fazer uma pausa mais longa entre 15 e 30 minutos. Neurologicamente, a técnica Pomodoro ativa vários princípios que posicionam o cérebro e dão um estímulo ao sistema nervoso. Por exemplo, há um aumento na regulação da atenção, descanso cognitivo, liberação de dopamina, redução da ansiedade, aumento da memória e aprendizado e até mesmo priorização de tarefas. Combinando esses benefícios neurológicos, a técnica Pomodoro é um código secreto contra a procrastinação, permitindo que você realize o que se propõe a fazer. Se os corredores de maratona conseguem correr quilômetros sabendo quando acelerar e quando descansar, você também pode fazer o mesmo com seu sono. Vamos ver maneiras alternativas de dormir para te dar mais horas produtivas e assim superar a concorrência. Existem 5 ciclos de sono diferentes que vamos analisar, aumentando em nível de intensidade, começando com o sono monofásico, o tradicional 7 a 9 horas de sono ininterrupto à noite. Agora vamos para os mais não convencionais, como o sono bifásico, que divide seu sono em um longo período à noite e um cochilo mais longo durante o dia. Há também o sono Everyman, que propõe o sono principal de 3 a 4 horas à noite, complementado por 3 cochilos de 20 minutos durante o dia. Para os mais ousados, o sono Huberman, que divide seu sono em 6 cochilos de 20 minutos, distribuídos ao longo de um dia de 24 horas. Cada um desses métodos é uma ferramenta para ser usada com moderação, quando necessário, para que você possa manter o foco. No entanto, é importante notar que a pesquisa científica sobre esse ciclo de sono alternativo é limitada. Por mais que algumas pessoas afirmem que esses ciclos de sono são benéficos, não tem evidências científicas suficientes para apoiar essas afirmações. Além disso, alguns pesquisadores e profissionais médicos não aconselham esses ciclos de sono alternativos, pois eles podem levar à privação de sono e resultar em insônia. Então, antes de experimentar esse ciclo de sono, é aconselhável consultar um profissional da saúde para entender os possíveis benefícios e riscos. Tenha em mente que cada pessoa é única e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Só te falei para tu saber que existe. Estudos mostram que a pessoa média verifica o celular 58 vezes por dia, com a maioria dessas interações durando menos de 2 minutos. Já abordamos como essa mudança constante de atenção prejudica a produtividade e pode levar a um estresse significativo ao longo do tempo. Isso é fácil de corrigir. Seu celular rastreia todo o seu uso e comportamento digital. Em 2021, um adulto médio passava cerca de 3 horas e 43 minutos por dia em dispositivos digitais. Isso é quase 51 dias por ano ou 10 anos de sua vida. Se você leva a sério o respeito pelo seu tempo, nada nesse vídeo é tão importante quanto essa dica. Veja algumas etapas para impedir que seu celular roube sua vida. Mude a exibição do seu celular para a escala de cinza, programe modo avião ou não perturbe e use um despertador físico para evitar checar o celular logo ao acordar. Preste atenção e use todas as estratégias que te mostrei nesse vídeo. Abraçar o tédio, dessexualizar seu cérebro, dominar seu sono, aproveitar o poder do foco singular e controlar o uso de dispositivos digitais. Ao implementar essas técnicas, você maximizará a produtividade, reduzirá a procrastinação, diminuirá o estresse e, o mais importante, vai superar 99% das pessoas. É assim que você se filtra para o topo da competição. Você gostou do que aprendeu hoje e quer continuar crescendo? Deixa teu like e comenta abaixo tua opinião. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo que precisa saber disso também. Já que curtiu o vídeo, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.